boa tarde, pessoal. Me chamo Thiago, trabalho no Departamento de Engenharia da Algar Telecom e vou falar para vocês sobre o protocolo MPLS, uma introdução ao protocolo e alguns detalhes técnicos aí desse protocolo, suas aplicações, como a gente usa ele na rede, enfim. Vamos lá. Só uma breve introdução. A Algar Telecom, para quem não conhece, é a empresa que se chamava CTBC, né? A marca CTBC ela deixou de existir, tem um processo há 4 anos que a empresa começou a fazer essa mudança de marca. A CTBC sempre pertenceu ao Grupo Algar, que é um grupo com sede em Uberlândia, tem várias empresas no grupo, e decidiram fazer uma monomarca. Então, a CTBC passou a se chamar Algar Telecom, tá? Mas é a mesma empresa, ela não foi comprada, é só uma mudança de marca. Inclusive, nós temos, acho que uns 5 colegas aqui que já trabalharam lá, né? Só aqui eu já estou vendo uns 4. Então, acho que é uma empresa conhecida da maioria das pessoas que trabalham nesse mercado. Tá? Empresa de 60 anos, temos mais de 1 milhão de clientes e 1,5 mil associados. Tá? Nós temos um backbone nacional, um backbone que a gente chama de nacional, tá? Mas ele não abrange, obviamente, o Brasil todo, ele abrange principalmente a região sudeste, centro-oeste, né? Incluindo esses 4 estados que estão marcados aí. E a gente tem expandido essa rede, conforme os anos, de maneira bastante agressiva aí nos últimos anos. E hoje estamos com 13 mil quilômetros de rede de fibra ótica já implantados. Então, os objetivos aqui da minha apresentação, né? A gente vai falar do protocolo MPLS. Né? O que é o protocolo MPLS? É um protocolo utilizado principalmente nas operadoras, em redes de transporte. Né? Não é um protocolo comum de você encontrar em redes enterprise ou redes corporativas. Né? É comum em redes operadoras. Né? E mesmo assim, alguns operadores, alguns provedores não implementam o MPLS, talvez por desconhecimento, ou por achar complexo, ou que vai custar alguma coisa a mais. Tá? Então, normalmente, assim, como é uma tecnologia já bastante difundida, não tem um custo muito grande inicial, porque a maioria dos equipamentos que você adquire hoje para rodar as redes operadoras, ela já tem um protocolo implementado, né? Basta habilitado. Então, e já é uma tecnologia, vamos dizer assim, bastante madura. Né? Então, nós vamos falar um pouquinho do protocolo em si e das aplicações deles, e, de repente, fomentar aí alguma implementação nova, se enxergar alguma possibilidade, alguma oportunidade interessante. Tá? Então, esse primeiro ponto que eu queria deixar aberto aqui para vocês fazerem as perguntas. Tá? Como nós vamos falar aqui de entre 50 e 60 minutos, então, o conteúdo é bastante extenso, e às vezes, quando a gente deixa aquela pergunta para o final, já esqueceu, tal, então fica à vontade, vai ao microfone, pode me interromper, faz a pergunta na hora, que a gente já responde sem problema, sem deixar para o final. Ok? Então, vamos lá, vamos começar do básico aqui. Antes de eu começar, vou fazer só uma enquetezinha aqui, vamos ver se, pessoal, quem aqui, levanta a mão, já ouviu falar do protocolo MPLS? Bastante gente, né? Opa, muita gente mesmo, então tá bom. Agora vamos ver se essa segunda pergunta continua. Quem aqui trabalha dia a dia com MPLS? Já diminuiu bem. Tá bom. Então, acho que a gente vai conseguir falar um assunto aqui que não é muito grego para a maioria de vocês. E a última, vamos lá. Levanta a mão aqui quem conhece a fundo, sabe o que realmente é entropia de labels e FET pseudo-wire. Ninguém, beleza. Ó, tem um ali. Okay. Porque se todo mundo levantasse a mão, eu já podia descer e ir embora, porque não tinha que falar aqui, né? Então, vamos lá, gente. O que é o protocolo MPLS? Normalmente, ele é classificado como protocolo de camada 2,5. Né? Que história é essa de protocolo de camada 2,5? Então, normalmente, a gente trabalha com aquelas camadas do modelo OSI, né? Camada 1 física, camada 2, 3 e 4, né? Onde normalmente os protocolos se encaixam ou na camada 3 ou na camada 2. O protocolo de roteamento de camada 3 ou protocolos de camada 2. O MPLS ele realmente é um protocolo que não se encaixa em nenhum desses níveis, né? Porque ele tem um pouco da camada 3 e um pouco da camada 2 e se convencionou a chamar um protocolo de camada 2,5. Tá? Então, ele é um protocolo que entraria ali entre aquele cabeçalho de camada 2 e o cabeçalho de camada 3, onde está aí o MPLS. E esse ponto é importante, tá? A gente falar aqui. Eu vou começar a falar várias siglas aqui, vários termos em inglês, tá, gente? Porque é difícil a gente, às vezes, converter
ou traduzir termos que a gente costuma usar no dia a dia em inglês. Então, o protocolo MPLS, eu vou falar de, ele é Multi-Protocol Label Switching, né? Se fosse traduzir a comutação de etiquetas de múltiplos protocolos, ou algo parecido com isso, né? Então, não é um termo legal de traduzir, como outros a gente sabe, né? Ninguém traduz switch, né? Normalmente o cara fala switch. Roteador a gente já traduz, você não fala route, você fala roteador. Então, vocês me desculpem aí, mas eu vou misturar aqui as siglas, tentar fazer o mais próximo do que a gente conhece no dia a dia. Então, quem usa hoje o protocolo MPLS? Falei para vocês, né? Principalmente as operadoras de telecom, né? Todas as grandes operadoras de telecom no mundo utilizam o MPLS. Tá? Você não vai encontrar nenhuma das grandes que não utiliza. E depois do IP e do BGP, talvez seja o protocolo mais difundido hoje nas redes. Aqui tem muito provedor, né? Todos os provedores aqui, 100% deles trabalham com IP. Provavelmente 95% a 99% deles trabalham com o BGP, né? Mas nem todos trabalham com o MPLS. Tá? Mas as operadoras grandes, redes multinacionais ou redes nacionais, 100% delas trabalham com o MPLS, porque é um protocolo que realmente ele traz muitas vantagens, traz alguns benefícios importantes para gerenciar e administrar uma rede desse tamanho. Tá? E não é só redes grandes, tá, gente? Em redes pequenas, vocês vão ver na apresentação que também tem algumas funcionalidades importantes que podem ajudar em alguns problemas que a gente encontra no dia a dia aí. Então, vamos lá. Como surgiu inicialmente o MPLS, né? Por que surgiu ele? Inicialmente, a ideia do MPLS era acelerar, ou seja, aumentar a capacidade dos roteadores, né, da rede internet, roteadores IP. Porque o roteador, quando ele recebe o primeiro pacote, ele tem que fazer, para encaminhar esse pacote, ele tem que fazer uma análise da tabela de roteamento dele, para definir para onde ele vai encaminhar, depois disso ele encaminha. E essa tabela de roteamento, ela não é pequena, principalmente na internet, a gente sabe que hoje ela está, se eu não me engano, com 512 ou 520 mil rotas. Acho que é isso mesmo. Então, é um trabalho, vamos dizer assim, bastante complexo para um chip executar. Olhar toda aquela tabela, com prefixos de tamanhos diferentes, né, e encaminhar. E, então, na época, se via como alternativa o protocolo ATM. Né? É um protocolo que surgiu com bastante barulho, né? Vamos dizer assim. Foi um protocolo que pegou rápido, mas que também morreu rápido, né? Então, hoje em dia, praticamente, não tem mais rede ATM rodando no mundo, aí, são poucas que tem. Não vou falar que não tem, porque nós temos uma lá ainda, antiga, mas, enfim. É um protocolo que tinha muitos benefícios. Se você hoje conversar com alguém daquela época que ajudou a implementar, o cara ainda briga, falar que o ATM é a solução do problema. Mas tem hora que o mercado, as soluções de mercado viram o padrão de fato, né? Nem sempre é a melhor solução no papel, mas às vezes viram de fato. Né? Um exemplo claro é o celular, né? Hoje, provavelmente, ninguém aqui tem um celular que roda o sistema operacional Symbian, mas até hoje tem gente que defende como o melhor sistema operacional. Inclusive, foi o primeiro sistema operacional a fazer dual stack em PV4 e PV6, antes de Android, antes de iOS. Tá? Mas realmente não pegou, não é porque não era bom, né? Mas por questões de mercado, ou questões outras que a gente não entende. Né? Então, a mesma coisa o ATM. Né? E o MPLS, diferente do ATM, ele realmente começou pequeno e teve uma aderência muito grande, né? Trazendo principalmente essa ideia. Né? Vamos fazer um protocolo que seja mais simples, né? Ou seja, consigo montar roteadores, equipamentos grandes, com menos capacidade computacional, mais baratos, para atender cada vez mais essa demanda de tráfego que a internet nos traz. Né? E, além disso, eu consigo fazer esse protocolo atender todos os legados que eu tenho para trás, todos os protocolos, como ATM, Frame Relay, Ethernet, IP, ou seja, que eu coloque o MPLS para transportar esses protocolos na minha rede. Então, como ele surgiu? Em 94, tá? A Toshiba foi a primeira a apresentar um conceito de cell switching, ou de tag switching, no IETF. Tá? E foi criado um grupo de trabalho, enfim, até que desenvolveu os protocolos de maneira mais difundida na indústria. Né? Em 96, a Cisco e a IBM apresentaram alguns planos de desenvolver equipamentos. Em 97, foi formado o Working Group de MPLS, que eu acho que existe até hoje lá ativo no IETF. Talvez ele não tenha tanta produção, mas ainda é um grupo ativo. Da última vez que eu estive lá, ele ainda estava em funcionamento. Tá? Em 2001, que foi a primeira RFC publicada. Então, levou-se um tempo aí entre
desenvolvimento, pesquisas, a indústria criando protocolos alternativos. O primeiro que surgiu, que algumas pessoas conheçam, foi o protocolo TDP da Cisco, que é o protocolo que é o equivalente ao LDP, mas que, na época, como não existia RFC ainda, a Cisco lançou o dela. Hoje, ela já aboliu o uso do TDP e passou a utilizar o LDP, que é um protocolo padrão de mercado. Tá? Então, a RFC 3031 é o principal documento que rege as regras do protocolo MPLS. Tá? Só que ela não se restringe a isso. Como o protocolo foi evoluindo, cada vez tendo mais adoção pelas operadoras, hoje a gente já tem mais de 150 RFCs relativas ao protocolo MPLS. Né? Então, e ainda tem muito draft em desenvolvimento. Né? Inclusive, a última apresentação aqui do colega da Alcatel comentou é um novo protocolo que também utiliza o MPLS como transporte. E, com certeza, novos protocolos vão surgindo, ou em cima, ou alternativos, que vão demandar novos RFCs. Então, é um protocolo bastante ativo ainda nos grupos de discussão. Tá, só que tem uma questão aí que eu falei para vocês. Ele surgiu com essa ideia. Vamos acelerar o uso, vamos acelerar a capacidade dos roteadores, vamos acelerar o uso desses chipsets que a gente instala no roteador, para que não tenha que fazer essa route lookup, né, que a gente chama, que é essa consulta a tabela inteira, e se torne mais ágil, mais barato de implementar. Tá? Só que esse objetivo inicial do protocolo, ele meio que caiu por terra, por conta do desenvolvimento dos chips atuais. O poder computacional, hoje disponível em chips baratos, ele já é capaz de rotear as 500 mil rotas da tabela sem grandes esforços. Então, você tem hoje suítes que fazem camada 2 ou camada 3, independente de um ou outro, na mesma capacidade. Então, normalmente, se você pegar um switch que tem esse chip aí, Bródico, eu vou te falar que esse chip aqui deve estar em 90% dos equipamentos de rede atuais, né, se não for mais. Mas são chips de fácil acesso, são chips baratos, né, e que têm um poder computacional muito grande. Então, essa questão de acelerar o equipamento para ele não ter que fazer um route lookup, isso meio que caiu por terra por conta da evolução dos chipsets. Né? Então, por que o MPLS foi para frente, então? Né? Se esse objetivo, que era o objetivo principal, ele já não se tornou obsoleto. Então, eu trouxe 3 razões para vocês conhecerem. A primeira delas, chama engenharia de tráfego. Tá? O MPLS permite a gente controlar e escolher os caminhos de encaminhamento da rede. Né? A gente consegue gerenciar a qualidade de serviço, QoS, né? Priorização de fluxos e tal, e controlar a capacidade. Tá? Isso tudo baseado no protocolo MPLS. Então, ele traz essa vantagem, que é muito importante quando você tem uma rede muito grande. Né? O padrão do IP é que ele seja encaminhado, e toda a decisão de encaminhamento ela é feita individualmente por cada roteador que ele passa. Então, se você tem 3 roteadores na rede, o primeiro encaminha o pacote, o segundo, na hora de tomar a decisão, ele não leva em consideração nenhuma informação do primeiro. Ele só sabe que aquele pacote chegou para ele. Aí ele chegou para ele, ele tem que encaminhar. Então, a mesma coisa o terceiro. O MPLS não, ele te permite criar LSPs, eu vou falar um pouquinho mais à frente, ou são túneis, né? De um caminho onde você sai do primeiro roteador e chega ao último, você define o caminho completo. Você não depende da tabela de roteamento dos equipamentos do meio do caminho. Então, essa vantagem, uma vantagem muito importante que a gente convencionou chamar de engenharia de tráfego. Outra vantagem, né? Outra razão para o uso do MPLS, você permite utilizar uma mesma rede para oferecer vários serviços. Então, você tem uma rede que ela transporta o seu serviço de internet, o IP puro. Você tem essa mesma rede, os mesmos roteadores, as mesmas fibras, as mesmas interfaces, transportando o serviço de L3 VPN, que são as VPNs que a gente normalmente convencionou chamar de IPVPN. Você tem, além disso, o transporte de redes L2 VPN, ou seja, são redes privadas de camada 2, como VPLS, MPLS, VPWS, o EVPN, que o colega da Alcatel citou aqui. Então, são N tipos de transportes em cima da mesma rede. Então, com uma única rede, você transporta tudo. Tá? Então, com essa função, o MPLS, vamos dizer assim, estourou a partir dessa função. O primeiro serviço de grande escala do MPLS foi as L3 VPN, as redes VPN de camada 3, que o mercado corporativo compra muito, né? Para ligar uma filial na matriz, para ligar uma sede na outra, enfim. E tem mais uma função do MPLS, tá? que é chamada de Fast Reroute.
o que permite você acelerar a redundância e a convergência da sua rede, alcançando taxas hoje melhores do que as taxas convencionais que a gente atingia com o Sonnet SDH, que é na casa dos 50 milissegundos. O Salvador não está concordando, não, mas é verdade. Né? Mas hoje o FAT-Route permite a gente alcançar taxas de 50 milissegundos ou menos de comutação. Tá? Então, essa funcionalidade também ela é um chamariz muito importante. Como funciona? Então, agora a gente vai entrar lá no Einstein para explicar. Né? Não é tão difícil assim, não. A gente vai... Quando eu conversei com o Galvão, eu falei assim, vamos fazer essa apresentação de MPLS. Ok, mas eu pensei, poxa, o conteúdo de MPLS ele é um conteúdo suficiente para dar um curso, acho que de 2 semanas, né? Se você for entrar no bit de tudo. Quem já fez curso de MPLS aqui, em algum centro de treinamento, sabe o quanto que é profundo as funções e os protocolos que estão por trás ali. Então, o que eu vou falar aqui é um resumo, tá, gente? É uma introdução mesmo. Uma introdução para te permitir que você estude, procure saber, enfim. E venha a utilizar o protocolo, que é muito benéfico. Então, o primeiro conceito, que é o LSP, o Label Switch Path. Tá? Esse é o conceito mais importante que a gente precisa entender. Né? O que ele significa? São os caminhos, é um caminho que o roteador A toma para chegar no roteador Z. Tá? Então, vamos pensar do primeiro ao último. Nessa nuvem entre o A e o Z, você pode ter N roteadores, N caminhos, tá? Mas o caminho do A para o Z é um caminho criado pelo A, chamado de LSP. É um túnel. Tá? Então, a gente chama de túnel, ou LSP, unidirecional. Isso significa o quê? O caminho que o A segue para o Z não tem nada a ver com o caminho que o Z segue para o A. Na prática, você pode até fazer que os dois tomem o mesmo caminho, passem pelas mesmas fibras, os mesmos roteadores. Mas, em termos de protocolo, eles são independentes um do outro. Tá? E, obviamente, o LSP é o item fundamental e necessário para que aconteça o encaminhamento de pacotes MPLS. E existem algumas nomenclaturas que nós vamos falar aqui, que eu gostaria de deixar um pouco mais claro. O primeiro, que é o Label Edge Router, tá? Ou Ingress Node, ou ainda PE. Tá? Essa nomenclatura de PE e IP, ela vem da RFC da L3VPN. Tá? A RFC de MPLS ela fala mais de Label Switch Routing ou Label Edge Route. O Label Edge Route ou Ingress Node é o primeiro roteador, é o que recebe o pacote, recebe aquele pacote IP, ou Frame Relay, ou ATM, enfim, um pacote que não é MPLS, e vai colocar aquele pacote dentro de um cabeçalho MPLS e encaminhar. Né? Então, esse roteador a gente costuma chamar de LER, ou Ingress Node, e eu vou chamar de PE para ficar mais fácil aqui durante a nossa apresentação. Tá? E depois você tem o roteador chamado de Label Switch Route, ou Transit Node ou P, só P. O roteador P é o roteador do meio do caminho. Ou seja, ele não está ali terminando o tráfego, nem começando o tráfego, ele está só encaminhando o tráfego. Tá? Então, esse roteador, eu vou chamar ele de P para a gente ficar mais fácil. Então, é esse desenhozinho aí. Tá? Os dois roteadores da ponta, que chama de LE, mas nós não vamos chamar de LE, vamos chamar de PE. Tá? E os roteadores do meio do caminho, a gente vai convencionar chamar de P. É a nomenclatura padrão da L3VPN, mais fácil de entender. Tá? Então, o que é o label, né, do MPLS? A gente chama de label switch. Né? É uma etiqueta ou algo parecido com isso, né, para a gente tentar extrapolar um pouco do protocolo. Né? É um campo que foi criado, que está ali entre a camada 2 e a camada 3, né, entre o Ethernet e o IP. É um campo de 32 bits. Tá? Esse campo ele é composto aí do primeiro campo chamado label, que são 20 bits de capacidade. Você tem mais de 1 milhão de possibilidades de label. Né? Então, esse é o principal campo. Né? É aí que a informação é inserida. Você tem um campo chamado EXP. O que é esse campo EXP? EXP vem de experimental. Tá? Mas ficou esse nome e não tem nada de experimental. Esse campo é o QoS, é o equivalente ao TOS do IP, o Type of Service ou DSCP. Só que ele é um campo só de 3 bits, então você não tem os 64 do SCP, você tem só até de 0 a 7 ou de 1 a 8, enfim. Você tem só esses campos para classificar os pacotes na sua rede quando você tem QoS habilitado. O S, que ele é o Bottom of Stack, ou seja, é um bit só para informar se esse label que está atrás é o último.
Por que último? Vocês vão entender um pouco mais à frente que no mesmo pacote eu posso ter mais de um label. Posso ter 1, 2, 3, 4, vários labels no mesmo pacote. Então, como é que o roteador vai saber que aquele é o último, que não tem mais label, que a partir dali é só cabeçalho, Ethernet ou IP? Então, esse campo é usado para isso. Tá? E você tem o TTL de 8 bits, que é o campo igual do IP, que é o campo de time to live, ou, enfim, é um campo que você vai decrementando conforme ele vai passando nos roteadores, e isso permite que você tenha algumas funcionalidades, como até o traceroute, depende disso para funcionar, ou evitar loops, o pacote não ficar eternamente na rede. Tá? Inclusive, o TTL tem uma informação importante aqui. Às vezes o pessoal não conhece. Quando você faz um traceroute e passa o tráfego dentro de uma operadora, às vezes você não consegue enxergar todos os hops do caminho. Né? Eu falo assim, pô, eu tenho um circuito de internet de Salvador até Miami. Aí eu faço um traceroute e aparece Salvador, Rio, Miami. Pô, mas será que é só isso mesmo? Ou não, eu faço traceroute e aparece Salvador, Miami. Mas será que não tem mais roteador no meio do caminho? Será que não está? Porque quando você faz um traceroute, às vezes para outro caminho, aparece lá, ó, Salvador, Brasília, Recife, passando o caminho inteiro. Então, o MPLS ele permite à operadora, ao implantar, de não utilizar esse campo. A partir do momento que o tráfego entra lá no primeiro PE, eu posso falar que esse LSP até o último PE, ele não decrementa TTL. Então, o roteador, quando vai fazer o traceroute, ele só vai aparecer o primeiro e o último, mesmo que eu tenha passado por 50 hops no caminho. Tá? Então, esse campo, ele permite isso, você usar ou não usar. Tá? A grande maioria das empresas utiliza esse campo sim, você consegue fazer o traceroute normal, vendo o caminho, hop a hop, para onde ele passa. Mas, por algum outro motivo, alguns operadores desligam e você não consegue enxergar o caminho completo. Tá? Uma informação importante, tá? Cada label desse, ele tem significado local. Ou seja, cada equipamento tem uma tabela de labels independente do outro. Tá? O LSP ele tem o significado completo na rede. Né? Ele é fim. Mas a tabela de labels ela é individual. Você pode ter repetição de labels no caminho. E como eu falei para vocês, ela pode ter mais de um label no pacote. Então, isso significa que você pode ter um quadro assim. Tá? Você tem a camada 2, antes do payload você tem 3 labels, ou 2 labels. É um pouco parecido com o que a gente faz, às vezes, com VLAN. Né? Você tem um kill in kill, né? Você põe um tag de VLAN, depois põe outro tag de VLAN, e aí você tem kill in kill de kill in kill, né? Às vezes tem 3 tags de VLAN, enfim. O MPLS tem esse mesmo conceito, você pode pôr mais de um label de MPLS em cada pacote. Tá? Vamos lá. Para sinalizar isso, né? Como que a rede faz? Porque você precisa encaminhar, mas antes de encaminhar o pacote, você tem que sinalizar esse caminho. Né? Ou seja, eu preciso marcar esse túnel, esse LSP, para que ele esteja provisionado na rede, para depois eu mandar um pacote lá para dentro. Então, um LSP, antes dele ser sinalizado, né, ele precisa avisar os roteadores no meio do caminho que ele vai utilizar aquelas rotas, ou aquelas interfaces. Né? E existem 2 protocolos mais comuns para fazer isso. Tá? Tem o protocolo LDP e o protocolo RSVP-TE. O protocolo LDP ele veio como evolução do TDP, como eu falei para vocês, e é um protocolo bastante difundido. Vamos dizer assim, é o protocolo mais usado. Quando o cara vai fazer a primeira implementação de MPLS, normalmente é o protocolo que ele vai usar, é o LDP. É um protocolo, ele é simples, ele é fácil de implementar, né? Só que por ser simples, ele não deixa a gente usar todas as funcionalidades que o MPLS permite, como eu falei, engenharia de tráfego é a principal delas. Né? Porque ele utiliza a tabela do protocolo IGP que você tem na rede, tá? Porque o MPLS ele não existe sem o IGP. Então, o IGP que você tem na rede, que é o protocolo interno, ou SPF, ou ISS, ele ainda vai existir, tá? Vai estar lá. O MPLS está por cima disso. E o LDP usa a tabela do SPF, ou do ISS, para encontrar o melhor caminho. Tá? E você tem o segundo protocolo mais utilizado, que é o RSVP-TE. Tá? É um protocolo um pouco mais complexo, tá? Tem um cabeçalho maior, mas que permite o uso de engenharia de tráfego, fast route e aquelas funções que eu comentei. Tá? E, além disso, a gente consegue reservar recursos na rede. Tá? Provavelmente, o pessoal já escutou falar do RSVP em outra situação, que é a situação de QoS. Né? Protocolo usado para reserva de banda. Tá? É o mesmo protocolo que foi estendido para uso
no MPLS. Então, está aí, é um protocolo já conhecido, foi estendido para usar a reserva de labels do caminho. Tá? Então, com esse protocolo, a gente faz as funções principais que eu comentei no MPLS. Eu consigo planejar, criar um túnel do caminho A até o Z, e que esse roteador A, ele consegue enxergar a rede inteira e tomar a melhor decisão. Fala assim, ó, tenho 50 caminhos para chegar lá naquele roteador Z. Então, você vai configurar quais são os atributos e requisitos que você quer que esse túnel passe para chegar lá no caminho. Então, tá aí, eu já te falei reserva de banda, definição estática de caminhos, e tem algumas coisinhas um pouco mais avançadas que ele permite também, né? Que é principalmente esse termo affinity, ou é mais comumente chamado de cores. Imagina que você tem 50 caminhos para chegar lá, mas tem, desses 50, 20 caminhos que são fibra e 30 que são rádio. Você fala assim, ó, putz, eu não quero que o LSP do A para o Z passe por rádio. Então, eu vou na rede e configuro assim, ó, todo link de rádio da minha rede, eu marco ele com um bit, um affinity bit. A gente traduz isso mais facilmente falando de cor, ou seja, cada link eu ponho uma cor. Então, todo link de rádio na minha rede é azul, e todo link de fibra é vermelho. Então, quando eu vou criar o primeiro túnel, de A para Z, e eu não quero que ele passe em rádio, eu falo assim, ó, todo túnel de A para Z exclui os links vermelhos. Então, ele tem 50 caminhos para encontrar, só que a partir do momento que eu definir essa restrição, ele só vai ter 20 caminhos, que são os 20 caminhos de fibra. Ele não vai passar de maneira nenhuma nos links de rádio. Tá? E, por outro motivo, você quer, não, agora você está em um segundo roteador, esse eu quero que só use os links de rádio, eu posso fazer o contrário. Eu quero que exclua os links vermelhos. Enfim, ele te permite essa flexibilidade. Além disso, você tem também o chamado SRLG, que é o Shared Risk Link Group. Você pode informar ao protocolo que aquela fibra, que aquela porta, que aquela interface roteador, ela tem o mesmo risco de uma segunda interface. Quando acontece isso? Quando você monta um roteador, coloca a fibra redundante. Só que a fibra redundante ela passa no mesmo cabo. Então, quando romper o cabo, vai romper as duas portas. O roteador não sabe disso, porque para ele são duas interfaces. Interface giga 1, giga 2. Ou 10 gigas 1 e 10 giga 2. Ele não sabe que ali na frente aquela fibra passa pelo mesmo cano, pelo mesmo prédio, enfim, pela mesma cidade. Então, esse campo te permite também imputar essas informações. Então, quando você criar um túnel, você fala assim, ó, o túnel passou no caminho do cano da Avenida Paulista. Ó, quando for criar o túnel redundante, não passe pela Avenida Paulista. Então, aí ele consegue ter essa informação, que é, obviamente, alimentada via comando, para tomar decisões de criação de túnel backup, tal, de maneira que evite problemas, ou que acelere essa comutação. Tá? Então, esse algoritmo, tá, que é o que eu falei aqui, é o CSPF. Tá? Ele é baseado no SPF, só que ele tem essa letrinha no começo que chama constrained, que são restrições. Ou seja, ele vai calcular caminhos com as restrições que ele conhece. Essas restrições a gente que vai imputar. Fala para ele, ó, você só vai usar o caminho que exclui a cor azul, o caminho que não passa na Avenida Paulista e que tenha pelo menos 200 MB de banda livre. Aí, beleza, você põe essas informações. Com essas informações, aí ele começa a procurar, dentro daqueles 50 caminhos, quais caminhos ele consegue atender todas as restrições que você colocou. Tá? Então, isso o RSVP, tá, resumindo, isso aqui é engenharia de tráfego. Isso o RSVP nos permite fazer, o LDP não. Tá? Então, esse aqui é um exemplo um pouquinho mais complicado aí do que eu estava falando aqui, tá? Mas é exatamente a mesma coisa. Tá? O roteador 1 quer chegar no roteador 9. Então, a primeira mensagem que ele manda é para o roteador 2. Né? Depois, o roteador 2 manda mensagem para o roteador 6, roteador 7, roteador 4, até chegar lá. Ou seja, cada um desses roteadores do caminho vai ser informado que um LSP está passando ali. Tá? Então, o roteador 1 ele já calculou, independente de todos os outros roteadores, qual o caminho que ele quer, baseado no CSPF. Então, ele fala, eu sei que eu quero passar por aqui, R2, R6, R7, R4. Então, eu sei que eu quero isso. Então, agora eu vou sinalizar para a rede. Assim, ó, reserva para mim, nesse caminho, e vai me informando os labels. Então, o R1 pede para o R2 o caminho, o LSP. O R2 fala, ó, tá bom, você pode passar aqui, mas você me manda com o label 49. Aí, o pacote vai para o R6. Fala, ó, é o mesmo LSP. Aí o R6 fala, não, então tá, esse LSP eu vou colocar um label 27. E assim sucessivamente, até chegar no último. Tá? Esse POP, vocês vão entender daqui a pouquinho o que ele significa. Já, né? Vai entender agora. O penultimate hop pop. O que é essa função do MPLS?
Tá? O último roteador, ele tem que fazer a análise do payload para encaminhar o pacote, né? Ou seja, depois que o túnel MPLS acabou, vamos mostrar, acho que mais fácil, não, mais fácil aqui. Tá? Esse roteador R4 aqui, a rede, o R9. O roteador R9 é o último da rede MPLS, mas ele vai entregar esse tráfego para alguém. Pode ser um link ATM, frame relay, um link IP, enfim, ele vai entregar para alguém. Então, a função dele, depois que acabou o MPLS, ele vai ter que olhar aquele pacote para encaminhar. Se for um pacote IP, ele vai ter que fazer um route lookup. Vai ter que olhar, ó, tirei o MPLS, o pacote chegou para mim, o que eu faço com ele agora? Ah, é um pacote IP, então deixa eu ver onde eu vou encaminhar, olha a tabela e mando. Então, para evitar que você gaste dois ciclos de processamento, existe esse negócio chamado penultimate hop-pop, que é o quê? O penúltimo roteador do LSP, ele tira o label MPLS e encaminha para o último roteador um pacote normal, sem MPLS nenhum. Tá? Então, esse R9, ele, se fosse receber o pacote com label MPLS, ele teria que olhar um label, um pacote de MPLS, eu sou o fim do túnel, tiro ele. Ok. Agora é um pacote, tirei esse cabeçalho, sobrou um pacote IP. O que eu vou fazer com ele? Olha, a tabela de roteamento em caminho. Para evitar esse duplo ciclo, a gente utiliza essa função chamada de penultimate hop-pop. Ou seja, o penúltimo roteador, ele retira o label MPLS e entrega o pacote puro para o equipamento, o último equipamento, realizar a função de encaminhamento. Tá? Só que ele só existe para pacotes com payload IP. Porque se for um frame relay sobre MPLS, não adianta eu tirar o pacote de MPLS e mandar um quadro frame relay para cá. Não tem nem como, o cara não sabe o que fazer, porque não é um roteador IP. Tá? Mas para tráfego IP comum, essa função ela é bastante implementada para facilitar a vida do último roteador. Tá? Então, como eu falei para vocês, ele pode receber esse pacote com label ou sem label. Tá? Não é obrigatório o PHP, né, o Penultimate Hop-Pop. Tem até uma história legal sobre PHP. Vou contar a história, mas não vou contar o nome do santo. Só tem um cara ali que sabe. Um colega nosso estava fazendo uma entrevista para trabalhar no Google, e não sei se alguém já participou aqui de entrevistas lá no Google, você passa por uma bateria de 7, 9, 10 entrevistas. Né? Você faz entrevista com um cara daqui, um cara de lá, tal. No mundo inteiro você tem entrevista, tudo por telefone, obviamente. E aí esse colega ele já estava, acho que na 7ª ou 8ª entrevista, já estava até arrumando a mala, né? Porra, vou lá para a Austrália, vou para a Irlanda, não sei aonde, tal. Já estou na 7ª, né? Não é possível que tem mais. Aí, beleza, na última entrevista, o cara perguntou para ele, tá, você conhece de rede? Conheço. Tá. Então, o que é o PHP? Aí ele, puta que pariu, né? O que será o PHP e tal? Aí, a primeira coisa que ele lembrou foi daquela linguagem de programação chamada PHP. Né? Ele falou, PHP é uma linguagem de programação. Então, tá, beleza. Ok, desligou o telefone. Umas 2 semanas depois, ele recebeu o e-mail lá, falando, o senhor não foi escolhido para a vaga, parou, tá? Enfim, se você quiser ter um feedback, a gente pode marcar uma outra conferência. Tá? Ele falou, não, eu quero sim. Então, aí contaram para ele que a pergunta-chave que ele errou foi essa. Ele falou, o PHP, quando a gente perguntou, a gente queria que você falasse que era o penultimate hop-pop do MPLS, porque era uma entrevista para uma vaga de rede, enfim. Mas, enfim, acho que agora ninguém vai esquecer mais. Né? Então, voltando aqui à nossa apresentação. Essa opção, essa função do PHP, ela não é obrigatória. Tá? Você pode permitir que a rede continue encaminhando MPLS para o último roteador. Então, mesmo pacotes IP chegam ainda com MPLS lá. E existem 2 labels bem específicos para isso. Tá? É o label 3. Tá? O label 3 é a informação que eu vou usar o PHP. E o label 0 é que eu não vou usar o PHP. Então, quando esse roteador 9 está falando assim, ó, mandando um label pop, na verdade ele está mandando um label de número 3. Então, esse roteador R4 sabe que todo o tráfego que ele vai encaminhar para o R9 nesse LSP, eu tenho que tirar o label. Se ele mandasse o 0, eu ia colocar o número 0 mesmo no label e mandar para ele. Tá, então, essa é a função do PHP. Então, só repliquei o mesmo desenho aqui. Né? Então, se a gente prestar atenção nesse desenho aqui é a mesma função do outro, o ingress e o egress, né? Os 2 PEs e os 3 Ps. Então, o primeiro quadro encaminha com label 33, depois label 343, 65, esse cara fala, opa, o último roteador pediu para não mandar label. Então, eu tiro o label e mando o pacote IP puro. O pessoal está rápido, está dando para entender ou está complicado? Ninguém fez pergunta ainda? Então, está todo mundo entendendo, né? Fica à vontade, gente, fazer as perguntas aí.
Então, qual a vantagem de fazer PHP? Afinal de contas, por que ele vai fazer isso? Eu já respondi. É por questão de evitar duplo processamento, duplo ciclo de CPU no roteador final, que tem que analisar 2 vezes o mesmo pacote. Hoje em dia isso é muito importante? Não, porque os roteadores têm uma capacidade em ASIC, né, ou FPGA, enfim, uma capacidade muito grande, muito além do que a gente normalmente precisa, né? Então, não é uma questão muito importante de você habilitar ou não habilitar. Aquela outra informação que eu comentei para vocês, de label stacking, né, que é você empilhar vários labels na rede, no mesmo quadro, né? Então, apenas o primeiro label que ele é utilizado. Tá? Então, quando o roteador P, que é o do meio caminho, recebe um pacote com 3 labels, ele só vai olhar o primeiro. Ele não quer nem saber dos outros. Ele só olha o primeiro. Entendeu? Olha o primeiro e manda. Se tem uma função nele que fala assim, ó, o primeiro label é o label 3, que é o pop, do penúltimo pop, ele tira. Tira um e manda com os outros 2 para frente. Aí o próximo roteador tem 2 para olhar. Ele olha os 2, se tiver que encaminhar, ele encaminha, se tiver que fazer pop, ele tira, encaminha. Então, ou seja, ele só analisa o primeiro label que tiver no pacote. Tá? E, enfim, no último roteador, todos os labels são retirados, mesmo que tenha 2 ou 3. Então, tem um desenho, um papel de pão aí, para explicar rapidinho o que a gente precisa para encaminhar pacotes. Até agora eu falei de sinalização, né? Então, imagine ali, o roteador A, B, C e D são roteadores P, roteadores do meio do caminho. E você tem o I e o S, são roteadores de entrada e roteador de saída. A linha roxa significa que eu tenho uma seção BGP entre o roteador de entrada e o roteador de saída. Tá? As linhas azuis é o OSPF, esse eu tenho que ter em todos os roteadores. E, nesse caso, eu estou usando o LDP, eu tenho o LDP habilitado em todos os roteadores. Tá? Então, esses 3 protocolos já nos permitem utilizar o MPLS, da maneira que ele foi concebido aqui. Eu não tenho BGP no A, B, C e D? Não, eu não tenho BGP no A, B, C e D. Por quê? Porque eu não preciso da tabela de roteamento, eu só trato o label. Eu não preciso olhar, não preciso saber qual rota que é. E, às vezes, essa rede não é uma rede IP, é só uma rede com infraestrutura IP, mas que a ponta A e a ponta B é tudo frame relay, tudo ATM, ou tudo Ethernet. Então, eu não preciso de BGP nesse meio do caminho, só nas pontas se for IP. Então, como é que é encaminhado o pacote? Tá? Então, está lá, a mesma topologia que a gente criou, 3 Ps e 2 PS, um na ponta e na entrada. Então, o primeiro roteador aí, o roteador da esquerda, ele recebe um pacote de um cliente, que o destino do pacote é 192.168.1.1. Né? É uma rede que existe lá do outro lado. Está no outro PE. E ele conhece essa rede por BGP. E o BGP informa, ó, você vai chegar na rede 92.68.10/24 através desse LSP, que é um LSP sinalizado pelo LDP ou RSVP. Tá? Então, a partir daí, ele sabe, opa, então, para eu encaminhar esse pacote IP, eu vou ter que adicionar um label e encaminhar para o próximo. E, nesse caso aqui, foi escolhido o label 101.456. Tá? Esse é um número que ele não tem na RFC a definição de qual labels você vai usar. Cada fabricante trabalha da maneira que quiser. Tá? Então, por exemplo, no caso de Cisco, ela começa em 100 ou 200. No caso de Juniper, ela começa em 100.000. Então, é 100.001 é o primeiro label. E o caso de Brocade eu não conheço. Alcatel também não sei como é que é, mas acredito que também seja um número mágico lá, cabalístico, que o cara, que o indiano que programou lá escolheu. Né? E então, o primeiro roteador recebeu o pacote e encaminhou para o próximo, 101.456. O próximo roteador sabe que para chegar no final, já foi sinalizado para ele esse LSP. Então, ele tem uma tabela falando assim, ó, todo o pacote que chegar com 101.456, você troca o label para 108.101 e manda nessa interface aqui, giga 1, por exemplo. Então, isso vai se repetindo nos outros roteadores da rede. Os outros, eles só fazem essa função de swap, que é trocar label. Ou seja, chegou 108.101, eu sei que o próximo que eu tenho que fazer é trocar para 100.001 e mandar nessa porta. Então, você vê como é simples a decisão do roteador P. Eu não tenho muito o que fazer. E já tem uma tabela
propulada para ele. Ó, toda vez que chegar um 108.101, você troca para 100.001 e manda na interface 2. Acabou, isso está programado lá no Waze, que ele faz sempre isso. Se chegar um outro label, ele vai ter a programação do outro label, enfim, já está tudo programado, ele não tem muito o que decidir, o que olhar, o que pensar. Inclusive, esses roteadores eles têm memórias muito pequenas para as rotas, porque ele só precisa tratar label, ele não precisa ter 500.000 rotas da tabela BGP nele. E o penúltimo roteador faz o PHP nesse caso, porque ele recebeu a informação que é o label 3, que é o implicit null. Eu retiro o último cabeçalho e encaminho o pacote IP, o PE, que vai fazer o route lookup normal e encontrar a rede 192.168.1/0. Pronto, o pacote foi entregue dentro da rede MPLS. Então, nesse meio do caminho aqui, nesses 3 roteadores P, não aconteceu nenhuma verificação da tabela IP. É MPLS puro. Tá? Consequentemente, você não consegue fazer algumas coisas normais quando você põe uma rede IP. Eu não consigo fazer algum filtro de camada 3 e 4. Entendeu? Eu não consigo aplicar alguma função de PBR, ou que eu precise olhar o cabeçalho de IP. Aqui eu estou olhando apenas o cabeçalho MPLS. Enfim, o último roteador encaminha o pacote. Então, gente, foi um resumo do que é o protocolo MPLS, tá? Em termos de protocolo em si, sinalização e encaminhamento de pacotes. Tá? E aí eu vou dar uma pincelada rápida aqui no que a gente pode fazer com esse protocolo. O primeiro serviço que eu comentei que é MPLS L3 VPN. Né? São, às vezes, chamados de VPN MPLS, que é muito comum nesse mercado corporativo. Né? É uma VPN baseada em IP, né? As pontas dos roteadores falam IP, mas a infraestrutura do provedor que transporta essa rede é uma estrutura MPLS, com o protocolo MPLS habilitado. Então, você cria virtual routers, ou tabela de roteamentos virtuais nos PS, né? E cada cliente tem a sua própria, não se misturam. Né? Normalmente, essas redes, normalmente não, 100% dos casos, para seguir a RFC da L3 VPN, você utiliza BGP para controle e MPLS para encaminhamento. Então, é mais ou menos isso aqui. A rede branca aí é a rede da operadora, que está prestando o serviço. Os roteadores do P e os PS. Em cada roteador desse, eu tenho uma infinidade de clientes. Né? Então, por exemplo, o cliente amarelo comprou um VPN de 2 pontos. Então, eu ligo esses 2 pontos. O cliente verde comprou um VPN de 3 pontos. Eu posso ter um cliente com 100 pontos. Em nenhuma dessas tabelas de roteamento, elas se comunicam uma com a outra. Você tem tabelas virtuais aqui dentro, ou VRFs. Né? Então, a VRF você faz a separação do plano de controle, ou seja, esse cliente aqui pode usar o IP 192.168.0, esse aqui pode usar o mesmo IP, 198.168.0, e esse aqui também. Todos podem usar o mesmo IP. Cada um usa o IP que quiser. Né? A operadora não interfere nessa numeração do cliente. E também não interfere na marcação de QoS. O cliente manda o pacote com DSP marcado, do jeito que ele quiser, a operadora só retransmite. Tá? E essa função foi a funcionalidade, vamos dizer assim, que fez o MPLS impulsionar. Foi a primeira função que assim abriu os olhos de quem, quando foi implementar o MPLS, foi a VPN L3. Porque tem uma outra maneira de você vender VPN, que é vender VPN IPsec, né? Por cima da internet, mas com equipamentos que fazem criptografia. Você monta um túnel ali, ou você poderia fazer isso, até sem o IPsec, fazer com túnel GRE, enfim, tunelar pacotes de MPLS. Mas isso nunca teve o apelo que o MPLS teve pela facilidade que ele trouxe. Né? Os equipamentos, da maneira que ele foi implementado, trouxe essa facilidade, e isso começou a difundir de maneira no mundo todo. Hoje, praticamente todas as operadoras têm esse serviço no seu portfólio, né, que é o L3 VPN. Segundo serviço, também muito importante, chamado pseudo-wires, né, MPLS pseudo-wires. Eu falo pseudo-wires, tá, mas tem gente que chama de pseudo-wires, ou enfim, cada um fala da maneira que entende. Em inglês, eu acredito que seja pseudo-wires mesmo, mas a gente fala o português. Então, o pseudo-wire, que é esse túnel aí, também conhecido como Virtual Leased Line, ou PWE3, que é o grupo de trabalho na IETF, foi criado com o nome de PWE3, e até hoje a gente vê esse nome utilizado por alguns fabricantes. Né? São túneis pseudo-wires Ethernet. Então, o que ele é? São circuitos ponto a ponto. Tá? Então, normalmente, é esse serviço que você está comprando quando quer se conectar ao PTT. Né?
pode ser esse serviço MPLS. Ele pode não ser baseado em MPLS, obviamente, o Galvão até explicou aqui, você tem N maneiras de transportar. Tá? Mas o circuito MPLS, o VPWS, o VLL, o PW3, o pseudo-ARES, ele tem a função de ligar um ponto a outro, tá? Só, ponto a ponto, não é multiponto. Tudo que entra de um lado sai do outro. É uma emulação de um circuito dentro do MPLS. Tá? Então, eu posso transportar Ethernet nas duas pontas, eu posso ter VLAN nas duas pontas, eu posso ter PPP, Frame Relay, ATM, e posso misturar. Eu posso ter uma ponta PPP e uma ponta Ethernet. Tá? Nós temos isso hoje implementado na rede. Dá um trabalhinho, porque você de um lado tem Ethernet, você tem ARP. Do outro lado você tem PPP, você não tem ARP. Então você tem que fazer alguns mapeamentos, né, para que essa mágica aconteça. Tá? Mas existem essas funções também. É muito comum você fazer isso de Ethernet para Ethernet. Né? Então, normalmente, quando você contrata uma operadora, ela vende no portfólio como um serviço link ponto a ponto, ou Clear Channel, ou E-Line, LAN to LAN. Tem alguns nomes aí. Né? E, usando o MPLS fim a fim, você evita aquele problema de MAC address que o Galvão citou aqui. Porque o MPLS não precisa aprender MAC. Eu já tenho um LSP estabelecido, da porta A com a porta Z. Tudo que entra aqui, sai aqui. Ou seja, tudo que entra na porta A, sai assim. Eu não preciso saber MAC, não preciso saber VLAN. Eu sei que tudo que entra, sai de lá. Então, entrou, eu ponho o label e encaminho. Os outros P's da rede vão fazer o swap, chega no último, ele entrega naquela porta. Então, eu amarro porta com porta. Então, é como se fosse um cabo mesmo virtual. Então, isso facilita muito a vida da operadora, porque eu não preciso tratar VLAN de cliente, kill in kill, o MAC address. Isso é um facilitador importante, aí, e por isso ele é muito utilizado, né, o MPLS, para fazer esse tipo de transporte. Então, o desenho é esse aí. Né? Você tem um roteador PE numa ponta, um roteador PE na outra, com N tipo de interfaces, Ethernet, ATM, PPP, Frame Relay, enfim. Isso tudo vai entrar num lado e sair do outro. Tá? Então, você evita esses problemas. Se fosse tudo MPLS, todos os transportes para o PTT, a vida seria mais fácil lá. E você tem o VPLS. Né? O colega da Alcatel até citou ele aqui. O VPLS ele é um pouquinho além de um E-Line ou de um pseudo-wire. Ele simula um switch virtual, realmente. Ele é um switch multiponto. Você tem vários pseudo-wires chegando ali, e quando você tem vários destinos, você precisa ter alguma informação para tomar a decisão de encaminhamento. Né? Então, um pacote chegou de um cliente. Só que esse cliente tem um VPLS com 30 pontos. Para qual desses 30 pontos eu vou mandar o tráfego? Se for o primeiro pacote do cliente, eu vou olhar lá. Se for uma VPLS de VLAN, eu olho lá, o Destination MAC. Eu vou olhar o Destination MAC, vou ver se eu conheço esse Destination MAC. Se está em algum desses 30 pseudo-wires. Não está. O que ele faz? Broadcast. Manda para os 30. Vai para todo mundo. Igual um switch. Mesma coisa. Então, você tem algumas desvantagens que a EVPN resolve, né? Que o VPLS traz aí. Ele é bem simular um switch realmente virtual. Tá? Ele é bastante utilizado hoje, mas principalmente na infraestrutura. Não é muito comum vender isso no mercado. Né? Normalmente, quando uma empresa que é multiponto, ela compra uma L3 VPN, né? Para ligar uma filial, uma matriz, alguma coisa assim. Quando o cara quer um circuito de camada 2, é muito comum ele comprar um ponto a ponto. Né? E raramente alguém pede um multiponto. Né? O que seria um multiponto? Putz, eu quero daqui me conectar em 3 PTTs ao mesmo tempo. Tá? Mas mesmo assim não vai ser multiponto, porque cada um tem uma VLAN. Se eu fizer isso, eu vou estar ligando o embarramento do L2, 3 PTTs. Então, o cara vai lá e compra 3 ponto a pontos. Então, por que você usaria um VPLS? Se realmente você tem alguma aplicação que não pode ser roteada em camada 3, que você precisa ter conectividade de camada 2. Onde é isso muito comum? Interconexão de data center. Interconexão de data center é muito comum você ter essa necessidade. O cara vai mandar alguma coisa sobre Ethernet, Fiber Channel sobre Ethernet, enfim, ele tem uma necessidade e normalmente ele tem mais de um ponto. Como operador, eu falo para vocês, a nossa experiência não é, a maioria das empresas, inclusive data center, preferem comprar o ponto a ponto, ligar num switch dele e ele ser o switch multiponto, e não passar essa função para a operadora. Então, o switch dele está lá, ele compra 30 ponto a ponto da operadora, mas não compra o VPLS. Entendeu? Então, não é tão comum vender VPLS.
mas pode acontecer. Então, está aí um desenho explicando a diferença entre um pseudo-wire, ponto a ponto, e um VPLS. Tá? Então, realmente é um switch virtual que tem dentro do roteador da operadora, ligando N pontas que você tem. E com as mesmas funções de um switch. Né? E, no caso, ponto a ponto mais comum, porta a porta, VLAN a VLAN. Tá? Então, agora eu vou falar para vocês um pouquinho da nossa rede lá. Só uma visão geral, não é no detalhe, para vocês entenderem como a gente implementou o MPLS na nossa rede. Não é uma rede tão grande, né? É uma rede com um pouquinho mais de 100 roteadores, e que tem o protocolo MPLS habilitado em todos eles. Né? Então, um backbone nosso é esse aí. Ó. Não, não é não. É esse, também não. Esse aqui. Ó, esse aqui ia ser difícil explicar. Vamos lá. Primeira coisa, eu tenho clientes lá, provedores, banda larga, clientes empresariais, tenho o meu serviço 3G, enfim, eu tenho uma infinidade de serviços na minha rede. Como eu falei para vocês, a gente usa uma rede só, uma rede MPLS, que nos permite ter vários serviços numa única rede. E eu tenho um core IP MPLS, composto de roteadores. P. Então está lá, eu tenho meus P routers, fazendo a minha estrutura de core. Né? Então eu preciso que todo mundo aí se fale. Né? Ou nem todo mundo se fale, mas que, pelo menos o cliente ADSL ele vai querer chegar à internet. O cliente empresa vai querer chegar na outra filial, na matriz. O 3G vai precisar chegar na internet, às vezes precisa chegar no serviço meu. Então, eu coloco um roteador de borda, ligo ele nos meus 2 roteadores IP, por questão de redundância, ou mais de um, se eu assim desejar, ligo ele à internet. Então, esse é meu roteador de borda, ligado à rede MPLS. Habilito o MPLS nele e habilito o BGP com a internet. Daqui para cá não tem BGP. Tá? E assim, vou criando minha rede. Próximo ponto é o PE, é o roteador que eu falei, que presta serviço ao meu cliente. Então, é onde eu vou conectar o meu cliente quando ele comprar o serviço de internet, L3 VPN, ou LAN to LAN, Clear Channel, enfim. Ligo esse roteador, pelo menos 2 roteadores P, por questão de redundância, ou mais de 1, ou 3, enfim, quantidade que você achar necessário. E, normalmente, o que eu faço? Eu crio um anel metropolitano, do meu POP até a rede final, para chegar no cliente. Não é comum eu receber clientes no POP, né? Só se for um POP muito, vamos dizer assim, bem conectado, como o próprio, os PICs do PTT, é um POP onde eu tenho o PE ali e é muito bem conectado, ou data centers grandes, como a Terremac, enfim. Mas se eu tenho um roteador numa cidadezinha pequena, naquele POP lá da Algar Telecom, o cliente não vai estar lá. Eu tenho que ir lá buscar ele. Então, eu monto um anel metropolitano de fibra ótica. Nesse anel metropolitano de fibra ótica, normalmente eu implanto switches, eu não implanto roteadores. Mas são switches com a protocolo MPLS habilitado. Tá? Então, ele também faz as mesmas funções de um PE e de um P, só que em escala menor. A partir daí, eu ligo o switch, a porta do switch, no cliente final, que é o provedor, que é a empresa, que é o ADSL, o banda larga, o DSLAM, enfim, toda a infinidade de clientes. Eu tenho, então, clientes ligados direto no PE e clientes ligados no switch. Né? Como a rede toda é MPLS, eu consigo criar túneis que levem o cliente para o destino que ele quer chegar. Então, esse ADSL, normalmente, ele quer chegar aonde? Ele quer chegar na borda. A empresa normalmente vai chegar num outro PE, numa outra cidade, para falar com a matriz dela, ou com a filial. E a rede MPLS, dessa maneira que ela é criada, ela escala bem. Porque você vai adicionando PEs, conforme você vai tendo a necessidade de novas cidades, e o core ele fica numa estrutura meio que... Não é que ela você não mexe muito. Você precisa ampliar, obviamente, por capacidade. Mas você não precisa ficar operando esse core. Você não precisa ficar entrando lá e criando rota, criando ACL, criando políticas. É um core que não tem BGP, não tem nada, ele só tem MPLS e OSPF. Mais nada. Entendeu? Então, ele é bem estático, isso garante uma estabilidade boa para a rede. E ali, no final das contas, a gente tem o tráfego do cliente seguindo até o fim, né, que eu mostrei para vocês. Tá? Então, é mais ou menos essa topologia que a gente opera hoje a rede da Algar Telecom. É obviamente que está bem resumido aí, tem muito mais roteadores, mas o conceito é esse. Tá? Então, não é muito diferente de outras grandes operadoras, normalmente trabalham nesse mesmo conceito, de você tem um core ou um super core,
e as camadas de agregação e acesso, Edge. Então, o conceito é esse aí. Como eu falei para vocês, é um Core BGP Free. E as tecnologias que a gente tem por trás disso? Como eu falei para vocês, não é só o MPLS. Né? Para prestar serviço de 3G, para prestar serviço de DSL, para prestar serviço de VPNL3, a gente tem um punhado de tecnologias. Então, é uma sopa de letrinhas gigantesca, gente. Não é fácil de operar. Realmente, a gente tem que assumir. Não é uma rede fácil de operar, porque você tem dezenas de tecnologias. Tá? Então, você tem que ter equipamentos de boa qualidade, você tem que ter skills, você tem que ter gente capacitada. Isso se reflete em todas as camadas. A rede pode ser até pequena. Por exemplo, a rede do PTT, uma rede, numa cidade, por exemplo, igual Belo Horizonte, é uma rede pequena. Tem 3 equipamentos lá, às vezes, ou 2, enfim. Mas o quanto de tecnologia que tem implementado ali é uma infinidade de protocolos, de uma sopa de letrinhas aqui. Então, eu vou começar a tocar aqui para vocês só conhecerem tudo que a gente tem implementado na rede hoje. Todas essas letras que vão aparecer aí, a gente tem e a gente opera. Né? Então, é complexo, tá? Mas não é impossível. Então, eu acredito que a maioria das pessoas conheça essas letrinhas aí, ou em funções distintas ou não. Tá? Então, a nossa rede hoje, a gente tem essa grande versatilidade, eu consigo prestar todos esses serviços, mas ela me demanda também bastante inteligência. E fornecedores, a mesma coisa. Né? Porque a gente não tem um único fornecedor para tudo. Né? Desde a fibra ótica, né, até o equipamento de roteamento, você vai passar por N fornecedores. Então, você tem que lidar com empresas diferentes, você tem que lidar com equipes de suporte diferentes. Então, isso também ajuda a complicar um pouquinho as coisas. Então, só para vocês terem uma ideia da quantidade, infinidade de fornecedores que a gente já trabalha. Com certeza, vocês conhecem a maioria deles. Não é só esses, né? Tem outros também, mas a grande maioria da rede que eu comentei aqui, rede roda MPLS, utiliza algum protocolo ou algum elemento desses fornecedores. Tá? Então, o que isso precisa para funcionar? Que sejam interoperáveis. Esse é o principal ponto. Ou seja, não adianta você ter rede multivenda se eles não se falarem. Né? Então, essa é uma vantagem muito grande do MPLS, diferente de outros protocolos que tem por aí. O MPLS, como nasceu no IETF e foi bem conduzido, ele hoje é um protocolo que é interoperável e funciona bem. Não é interoperável igual o GPON, né, que fala, pô, eu posso colocar qualquer NT na sua LT? Na teoria, pode, né? Mas na prática a gente sabe que não é verdade. Quem trabalha com GPON sabe disso. Né? Mas isso tende a evoluir, né, gente? Igual a DSL também. Quando começou, você tinha algumas restrições. Hoje em dia, você compra qualquer modemzinho DSL, é difícil um que não funcione. Tá? Mas o MPLS não. Ele nasceu bem interoperável. Ele hoje é um protocolo que 99% dos fabricantes têm e tem garantia de interoperabilidade. Tá? Então, não vou falar para vocês que esse 1% não acontece. Às vezes acontece, sim. É um bit que o cara marca diferente, é uma informação que a RFC não deixou clara, deixou em aberto, e aí pode acontecer. Mas né, não é comum. Tá? É bastante interoperável e bastante fácil de interligar as redes. Tá? Eu acredito que o próprio PTT tenha hoje interoperabilidade entre Cisco e Extreme. Então, não é nada fora do comum. E algumas desvantagens. Né? Não adianta falar só as coisas boas aqui. Né? Mas eu já comentei com vocês as principais delas. As principais desvantagens. Né? Que nenhum protocolo é perfeito. E um dos problemas ao habilitar o MPLS, né, que a gente perde, é a capacidade de utilizar múltiplas saídas de forma eficiente. Tá? Por que eu digo isso? Porque, como eu falei para vocês, o roteamento ele é baseado em LSPs, em túneis, de ponta a ponta. Então, se por algum motivo, aquele túnel, baseado nas restrições que você colocou, ele passa por um caminho que não é o caminho ótimo, né, ele não vai, ninguém no meio do caminho, nenhum roteador do meio do caminho, vai refazer cálculo para encaminhar aquele caminho pelo caminho ótimo. Ou seja, ele vai seguir o caminho do túnel completo, né, mesmo que não seja um caminho ótimo. Você pode criar vários túneis? Até pode. Né, mas isso começa a gerar uma quantidade de informação muito difícil de gerenciar. Então, existem algumas alternativas para resolver esse problema. Tá? Esse aí não é tão difícil de resolver, mas é um problema que eu gostaria de deixar pontuado.
E tem um outro problema que não tem jeito, esse não se resolve, que é a simplicidade. Você perde um pouco da simplicidade da rede. Ela passa a ser uma rede um pouco mais complexa pela quantidade de protocolos que você tem. E tem um terceiro problema, que é o balanceamento de tráfego. Quando você começa a esgotar as interfaces de rede, a primeira coisa que você faz, normalmente, é adicionar uma interface a mais e fazer um agregado, um LSP. Você tem interface de 1 GB, normalmente você não passa para 10. Você vai lá e faz um 2 GB, um 4 GB agregado. E quando você agrega, você precisa que alguém tome uma decisão, né, de encaminhar os pacotes de maneira que você utilize as duas interfaces ao mesmo tempo, para que você realmente multiplique a banda. E esse encaminhamento ele é baseado em alguma informação do próprio pacote. Então, quando você põe um switch lá no PTT em agregado, ele tem que ver alguma informação do pacote para poder decidir se ele vai encaminhar para a interface 1, para 2, para 3 ou para 4. Né? Aí ele pega aquele primeiro pacote e manda para 1, depois manda para 3, depois manda para 4, depois manda para 2, vai fazendo esse encaminhamento. A maneira mais fácil de fazer isso seria fazer um round robin, né? Eu mando um pacote para cá, um para cá, um para cá, um para cá, e pronto, acabou. Mas os equipamentos não funcionam assim. Né? Principalmente para não quebrar o fluxo. Né? Aquele fluxo, né? Se for uma ligação VoIP, por exemplo, não é interessante que ele seja quebrado em 4 interfaces com latências diferentes. Então, esse algoritmo implementado hoje é baseado em fluxo. Então, eu olho aquele fluxo. Eu olho porta de origem, às vezes, porta de destino. Às vezes, olho camada 4, olho porta. Às vezes, olho só o MAC. Entendeu? Só que só o MAC é complexo, é complicado. Por exemplo, no PTT, você tem quantos MACs por participante? 1 ou 2. Então, você só tem na mão para fazer um balanceamento de LSP 2 MACs. Não dá para fazer um balanceamento decente. Então, normalmente, os equipamentos utilizam camada 3 e 4. Camada 3 e 4, aí já vira uma infinidade de informações. Com o MPLS, a grande maioria dos equipamentos mais simples, como switches, não tem a capacidade de pegar um quadro que tem label MPLS e olhar lá dentro da camada 4. Que aí é um poder computacional um pouquinho maior que tem que ter para fazer isso. E aí, como eu não consigo olhar a camada 4, eu faço um encaminhamento só baseado em label. E o label, normalmente baseado num LSP só vai ter um caminho para seguir. Então, esse é um problema que ele apareceu recente, não é tão recente, mas ele apareceu nas redes faz pouco tempo, e as soluções para ele são, ou eu desenvolvo chips que consigam enxergar dentro do pacote, ou eu implemento alguma função para isso. Essas funções são aquelas duas primeiras que eu falei para vocês, a entropia de labels e o FAT pseudo-wire. É assunto para uma outra apresentação, mas são soluções que têm se desenvolvido no IETF para resolver esse problema de balanceamento de tráfego com MPLS. Tá? E uma outra questão que é a configuração do MPLS, ela ainda não é totalmente automatizada. Né? Não é um SPF que se habilita e acabou. Ele precisa de criar túneis, manutenção desses túneis, você verificar se aquele caminho está sendo o mais correto, se isso muda ou não muda, o LDP, o BGP, tudo isso demanda uma certa carga de configuração. E é difícil você ter uma ferramenta totalmente automatizada para isso. Existem algumas ferramentas que se propõem a fazer isso. Tá? Mas são ferramentas bem caras, às vezes não são multivendor, né? Então elas acabam complicando. Então esses são os lados ruins do protocolo que eu gostaria de deixar registrado aqui para vocês. E, enfim, tem uma infinidade de conteúdos que a gente não abordou aqui, né? Que são informações importantes, mas quem se interessar pode procurar, estudar e entender. Né? São fast route, que eu comentei para vocês, que é a comutação rápida, realmente não deu tempo, meu tempo até já estourou ali. E alto bandwidth, túneis ponto, multiponto, para fazer multicast, eu comentei fast pseudo-wire, entropia de labels, Ethernet VPN, o nosso colega da Alcatel já apresentou para vocês, é também uma função que está bastante desenvolvida, MPLS OAM, que é a gerência do MPLS, e alguns outros protocolos que se basearam no MPLS, que não são o IP MPLS, mas são subsets do MPLS, que é o GMPLS e o MPLS-TP. Provavelmente o MPLS-TP o pessoal já tem ouvido falar, que é um subset do MPLS que tenta diminuir essa complexidade que eu comentei aqui. Tenta trazer isso de uma maneira mais simples. Obviamente, você perde um pouco das funções, mas você leva isso para uma plataforma externa, um ambiente mais click and point, né? Então, o MPLS-TP ele se propõe a isso. E o GMPLS é um protocolo um pouco mais generalizado, o MPLS, que se propõe a controlar não só roteadores, mas controlar toda a linha de equipamentos de telecom, switches, RODMs, WSS, toda a linha de WDM. A intenção é que se fale em GMPLS. Já existe implementação de GMPLS? Já. Interoperável?
Acho que nenhuma. Ou tem, Salvador? Acho que não, né? Normalmente é proprietário, né? Então, eu não sei até onde o GMPLS vai, porque tem uma outra linha agora encaminhando aqui de evolução tecnológica, que vocês já ouviram falar, que é o SDN. O SDN está se propondo a ser um pouquinho mais abrangente do que o GMPLS, e aí ele faria uma sobreposição ao GMPLS. Eu acredito que o GMPLS deve morrer quando o SDN tiver um impacto maior. Então, gente, foi rapidinho. Não sei se não foi rapidinho, mas enfim, a informação é muita informação para pouco tempo, né? E eu gostaria de deixar meu e-mail aqui registrado, para, se vocês quiserem anotar e fazer perguntas do próprio protocolo, ou tiver alguma informação, né, que eu possa ajudar lá na Algar Telecom, está aí o e-mail. Ninguém fez pergunta, mas está lá. Vamos lá, gente. Está aberto as perguntas aí. Obrigado, Thiago, pela apresentação. A gente tem um tempinho rapidinho aí para alguma pergunta, se alguém tiver alguma dúvida. A gente está com o tempo um pouquinho estourado, mas... Alguma pergunta? Bom, Thiago, obrigado novamente.